E agora a gente vai falar sobre saúde. Você já deve ter ouvido falar em parada cardíaca e ataque cardíaco. Apesar das nomenclaturas, serem parecidas ali, são coisas bem diferentes. Para a gente esclarecer melhor esse assunto, falar o que é um ataque cardíaco, o que é uma parada cardíaca, eu estou aqui com o médico cardiologista, o Dr. Anderson Saito. Tudo bom, doutor Anderson? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, explica pra gente primeiro, então, o que é um ataque cardíaco? Um ataque cardíaco é o sinônimo de um infarto agudo do músculo cardíaco. Um infarto que é a falta de fluxo sanguíneo para a musculatura do coração. É algo muito grave, é muito prevalente e que tem que ser atendido com uma rapidez muito grande. A população tem que conseguir entender e excluir a falsa crença de que o coração não dói, pois muitas pessoas afirmam isso, mas existe a dor típica do músculo cardíaco chamada angina pectoris, E o coração ele pode se manifestar no infarto agudo, que seria o ataque cardíaco, uma dor que inicia subitamente em repouso ou quando a pessoa está fazendo um esforço físico, subsequente a um estresse emocional muito grande, uma exposição ao frio, Essa dor, como o coração é um órgão que embriologicamente muda de posição anatômica, quando a gente está se formando na barriga da mãe, ele pode ter dor típica na região do tórax anterior, você pode ter dor nos membros superiores, na região mandibular, nessa região onde a gente sempre associa ao estômago, mas chama-se epigastro e também pode ser uma dor de etiologia do coração, na região dorsal, E a precocidade do reconhecimento dessa dor, que também pode se manifestar às vezes com fadiga extrema, que nós médicos chamamos de dispneia, desconforto respiratório, muita sudorese fria, que nós chamamos de diaforese, O cliente, a pessoa tem que procurar ajuda rápida, hospitalar, quem está atendendo ou quem está ajudando, conseguir chamar o serviço médico. Por quê? O infarto agudo mais grave, que nós chamamos de infarto com supradesnivelamento do segmento ST, aquele onde há oclusão total da artéria coronária, muitos desses pacientes vêm a óbito, eles podem evoluir com morte antes de chegar ao hospital. Nossa. Dentro principalmente da primeira hora. Então, essa precocidade do reconhecimento pela população dos sintomas e da procura precoce ao atendimento médico pode ajudar muitas vidas a serem salvas nesse contexto que a gente chama também de ataque cardíaco. Entendi. E a parada cardíaca, doutor? A parada cardíaca trata-se da pessoa ter uma perda súbita da consciência, onde o fluxo sanguíneo cerebral é insuficiente para manter a pessoa acordada e, na maior parte das vezes, está correlacionada a alterações do tipo arritmias. A parada cardíaca pode ser subsequente também a outras coisas mais graves, como embolia pulmonar maciça, alguns casos correlacionados ao infarto com obstrução total da coronária, ruptura de algum grande vaso, uma aórtica, algum grande vaso arterial, ruptura do próprio ventrículo e, raramente, se não for instituída medidas para tentar que tenha reversão, em questões de poucos minutos, essa pessoa pode ter dano cerebral por falta do fluxo adequado, que muitas vezes pode levar essa pessoa a ter morte cerebral. Entendi. Quando a gente fala de gravidade em relação ao ataque cardíaco e parada cardíaca, o que a gente está falando, doutor? O paciente em parada cardíaca tem muita gravidade, é uma emergência médica, necessita
como se fosse um exemplo, eu encontrei alguém que está inconsciente na rua, né? Eu vou tentar chamar, não respondeu, toquei, a pessoa não responde, vou me aproximar e verificar se está respirando, não estou sentindo que está respirando, né? Palpei um grande pulso, não tem pulso, carotídeo, femoral, esse paciente está em parada. Se eu estou sozinho, eu preciso acionar o serviço de emergência. O SAMU, onde eu vou ter paramédicos, médicos, para tentar o auxílio. Se eu tenho algum conhecimento, eu vou tentar, sou capaz de iniciar a massagem cardíaca, porque naqueles que retornam, né, existem estudos mostrando que quando eu estou fazendo uma compressão torácica adequada, né, esse cliente vai ter muito menos risco de danos cerebrais por hipóxia, por falta de fluxo sanguíneo cerebral. Então, uma parada cardíaca é algo muito grave. O ataque cardíaco, nesse estilo, como eu comentei, que é um infarto que tem oclusão total arterial, também é algo muito importante. Só que, normalmente, os pacientes têm muitas vezes, a chance de conseguir ter o atendimento médico, né? O que a pessoa que está prestando atendimento a uma parada cardíaca tem que saber é que ele tem que conseguir auxílio, porque ninguém vai ser totalmente capaz de prestar o socorro sem os profissionais adequados, os equipamentos, né? Para que essa pessoa tenha uma chance de sobreviver. Quando a gente fala, por exemplo, de prevalência, ataque cardíaco ou mesmo parada cardíaca, tem uma faixa etária que acomete mais? Estilo de vida, hábitos, alguma coisa assim, doutor? Quando eu falo de ataque cardíaco, a maior parte dos pacientes que eles podem ter fatores de risco e que podem ser reduzidos, ou seja, é claro que é mais prevalente o infarto agudo do miocárdio com o avançar da idade, e os fatores clássicos envolvidos normalmente, o tabagismo, a hipertensão, o diabetes, problemas do colesterol, do triglicerídeo, né, a obesidade, o sedentarismo, aqueles fatores de risco mais clássicos, onde a gente luta para tentar que os clientes consigam reduzir esses fatores, né, para diminuir o risco da mortalidade cardiovascular por ataque cardíaco. As paradas cardíacas, como um todo, também tem muitas causas correlacionadas às arritmias, né? Quando a gente considera muitos onde o paciente previamente está melhor, mais rígido, caminhando, fazendo atividades físicas, claro que é uma via final comum de muitas patologias graves de clientes que estão internados por quadros infecciosos, né? Quadros de outras doenças também muito graves. Nesses casos, a gente não tem muitas coisas adicionais a serem feitas. Quando a gente fala de prevenção, doutor, a gente consegue prevenir um ataque cardíaco ou uma parada cardíaca? O infarto, o ataque cardíaco, a gente consegue reduzir o risco muito nesses clientes que vão conseguir fazer atividade física, manter um peso adequado, um check-up para avaliar os lípides sanguíneos, para ter noção se vai precisar de medicamento, tratamento adequado da hipertensão, do diabetes, né? A prevalência de ataques cardíacos, de infartos agudos do miocárdio pode ser reduzida, né? As paradas cardíacas correlacionadas às arritmias que sejam subsequentes aos infartos, onde é uma quantidade considerável, também poderiam ser reduzidas nesse contexto. Entendi. Muitíssimo obrigada, doutor, pela participação aqui no nosso Vitrine Revista. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até mais. É isso aí, agora a gente volta lá no estúdio com o nosso Vitrine.